Atos capítulo 16, de 1 a 15. Leiamos de maneira alternada ou participativa. Leiamos. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ele dava um bom testemunho às irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso se considerou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Defrontando a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. À noite sobreveio a palavra, uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, com o mínimo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutará. O Senhor lhe abriu o coração para entender sua. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, Senhor, Deus de infinita bondade e misericórdia, Tu que és o dono de toda a verdade, onisciente, Deus que conhece todas as coisas e que revelou uma porção significativa do Teu conhecimento para nós, na Tua palavra, na Escritura Sagrada. E nesta hora, ó Deus, que nos deparamos diante da Tua palavra, da Escritura, rogamos a iluminação do Teu Espírito, pois sem esta iluminação não somos capazes de compreender estas verdades, não somos capazes por nós mesmos de assentir, de concordar, de crer nelas. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite a entender, a crer e a obedecer a Tua palavra, para um viver santo, para um viver de serviço e de adoração ao Senhor, para o louvor de Tua glória, para que cresçamos e experimentemos mais e mais da bênção e da graça do Senhor que há em Cristo Jesus. E que também, ó Deus, esta palavra possa, acompanhada da iluminação do Espírito Santo, alcançar o coração dos eleitos que ainda se encontram nas trevas, mortos espiritualmente, distantes do Senhor e fora do aprisco de Cristo, e que nesta noite, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu querer soberano, possam ser alcançados. Que a voz do bom pastor Jesus Cristo possa chamar as suas ovelhas, possa pastorear as suas ovelhas, possa conduzi-las seguras para o seu aprisco. E em nome de Jesus, ó Deus, que nós desde já agradecemos e rogamos as Tuas bênçãos
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e amigos, todo crente verdadeiro, todo crente sincero, todo cristão de verdade deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Todo cristão deseja saber o que Deus requer dele. Saber a vontade de Deus é um anseio comum ao verdadeiro crente. Porém, meus irmãos, nós sabemos que Deus não nos deu a conhecer todas as coisas. E para entender a vontade de Deus, principalmente no que tange os aspectos específicos, particulares da nossa vida, quando falamos de um conhecimento geral, amplo da fé, temos este acesso nas Escrituras. Mas como conhecer a vontade secreta, oculta de Deus? Como conhecer os planos de Deus? A vontade dele para as nossas escolhas, para os nossos planejamentos, para a nossa caminhada, para os aspectos mais específicos de nossa vida. Como entender a vontade de Deus? Este é um anseio real. Porém, muitos têm procurado atender esses anseios de maneira equivocada, principalmente aqueles que acreditam na continuação da revelação da vontade de Deus através de sonhos, profecias, revelações, através de uma manifestação audível e direta do Espírito Santo, falando ao coração, conduzindo. Para aqueles que acreditam nisso, eles acabam dando muito mais ênfase a esta busca sobrenatural, mística da vontade de Deus, do que debruçar-se sobre a sua palavra, para saber o que ele diz nela, para o que ele ensina nela a respeito de sua vontade. Então, como lidar com isso? Principalmente nós que acreditamos no cessacionismo dos dons revelacionais. Há quem não acredite, mesmo sendo presbiteriano, mas acredito piamente na cessação dos dons revelacionais. Mas como lidar com isso então? Como entender que nós podemos conhecer a vontade de Deus ou ser conduzido por essa vontade de alguma forma? Para isso precisamos lidar com dois aspectos importantes da vontade de Deus: aquilo que Ele nos revelou e aquilo que Ele não nos revelou. Ou seja, com a sua vontade revelada, os seus preceitos, chamada a vontade preceptiva de Deus, o que Deus revelou e mandou registrar nas Escrituras, o que nós chamamos de revelação da vontade de Deus de preceito, seus preceitos, e aquilo que nós não sabemos, aquilo que é oculto a nós, que é a vontade decretativa de Deus, ou os preceitos não revelados para nós, o que Deus determinou, o que Deus planejou e não nos disse. Isso fica claro em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, quando Moisés diz ao povo de Deus: as coisas ocultas ao Senhor nosso Deus pertencem, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para cumprirmos tudo quanto está escrito no livro da sua lei. As coisas ocultas, as coisas que fazem parte do governo soberano de Deus, a Ele pertence. Não devemos tentar perscrutar ou tentar conhecer. Isto pertence a Deus exclusivamente, disse Moisés. As coisas ocultas, as coisas encobertas, a Ele pertence, mas as reveladas, as ditas, as manifestadas através de sua profecia, de sua revelação, pertence a nós. O que Deus revelou é para nós, é para nos guiar, é para nos conduzir. Então, para entender a vontade de Deus, precisamos entender esses dois aspectos, como elas se relacionam. Como entender a vontade de Deus ao lidarmos com sua vontade revelada e com sua vontade não revelada. Como lidar então com isso? Ao olharmos para este texto, nós temos de alguma forma algumas respostas sobre isso. Temos alguns exemplos sobre isso. O texto que nós lemos é o registro que Lucas faz no seu registro da história do início do cristianismo, da expansão do evangelho, como é o nosso tema geral, o progresso do evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Lucas continua registrando como este progresso se deu,
e agora ele vai iniciar o registro a respeito do que aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo, o maior missionário do cristianismo. Ele agora vai registrar alguns eventos, alguns momentos específicos e importantes da segunda viagem missionária de Paulo. Depois do fim de sua parceria missionária com Barnabé, ele inicia uma parceria missionária com Silas, e nesta viagem ele vai passar pelas cidades em que ele havia implantado igrejas, que ele havia iniciado igrejas, mas também ele tem um plano de estender a sua viagem até regiões mais distantes da Ásia, provavelmente querendo ir para a região leste e oeste da Ásia Menor, atingir algumas cidades que ele ainda não havia atingido. E esse é o plano, esse é o itinerário de Paulo, cumprindo a missão que o Senhor havia lhe dado de pregar aos gentios, de alcançar os confins da terra naquele contexto. Então Lucas começa a registrar estes eventos, de como Paulo iniciou a sua segunda viagem missionária para a região da Ásia, até chegar à região da Europa, como ele vai adentrar a região da Europa, mas como se dá essa viagem. Mas o que importa para nós, especificamente no tema que eu quero abordar sobre o conhecimento de Deus, é como Lucas mostra Paulo lidando com alguns aspectos da vontade de Deus. Ou seja, em sua viagem missionária, Paulo vai lidar com uma doutrina que está surgindo aí, que está se elaborando, que é a suficiência da fé em Cristo, que vai excluir a necessidade da circuncisão, que vai combater o pensamento dos judaizantes de que os gentios convertidos precisam circuncidar-se e precisam observar a lei cerimonial. Paulo tem em suas mãos, junto com Silas, a carta pastoral, o resultado do concílio de Jerusalém, a decisão final sobre a meditação do que as Escrituras ensinavam, do que Cristo falou, do que o Espírito Santo estava confirmando, de que a fé em Cristo era suficiente, de só deveria exigir aos gentios fé, e que fossem batizados em nome de Jesus, e que não precisavam de circuncisão, não precisavam de observar a lei cerimonial, que isso era uma heresia, isso era uma forma de negar a obra de Cristo, a suficiência da obra de Cristo. Então este conhecimento, este ensinamento doutrinário ficou claro, formulado no concílio de Jerusalém, e agora Paulo parte com esta carta, como portador desta carta, e ele vai para as igrejas de Jerusalém, as igrejas da Ásia, para dizer a decisão, pois os judaizantes estavam atingindo aquelas igrejas. Mas Paulo vai lidar com um problema aí. O texto diz que ele vai circuncidar Timóteo. Como entender a ação de Paulo de circuncidar Timóteo com o entendimento que ele tem da proibição que acabava de ser elaborada e definida pelo concílio de Jerusalém? Como Paulo pôde ter esta atitude? Como ele compreendeu, como ele entendeu isso, como ele interpretou, como ele teve segurança de fazer isso com Timóteo, se ele estava exatamente portando uma decisão que era contrária a isso? Se Paulo estava com uma decisão conciliar, se ele estava com uma doutrina formulada de que circuncidar agora não era uma exigência, não deveria ser uma exigência para os gentios e para ninguém. Então, como entender? Paulo de alguma forma vai interpretar isso. Paulo vai lidar com a interpretação desta doutrina, deste ensinamento. Ele vai entender a aplicação específica, o escopo abrangente dessa interpretação, a relação desta doutrina com o que ele vai fazer, com a sua atitude. Então há aí uma interpretação, há uma iluminação do Espírito Santo, há um discernimento, há uma interpretação apostólica disso aí, é o que nós vamos perceber. Mostrando então a necessidade de entender que muitas vezes, apesar de dizermos está revelado, está nas Escrituras, muitos ensinamentos carecem de interpretação. Muitas doutrinas requerem interpretação, iluminação do Espírito Santo, compreensão, comparando Escritura com Escritura, buscando mais luz de um texto mais claro para entender de fato o que é aquela doutrina, o que é aquele ensinamento, o que é aquele preceito. Mesmo as coisas que o Senhor revelou para ser preceitos carecem de interpretação, carecem de nos colocarmos sobre a dependência do Espírito Santo e da iluminação do Espírito Santo.
Mas nós também vamos ver o apóstolo Paulo lidando com um conhecimento oculto a respeito das coisas de Deus, lidando com a providência de Deus, pois ele pretende ir para uma região da Ásia e o Espírito Santo vai lhe proibir. Aí você pergunta, calma aí, Paulo não havia planejado uma viagem missionária baseado na ordem de que ele deveria pregar aos gentios indiscriminadamente? Como é que tem uma área que ele não pode pregar? Ele vai deparar com um momento em sua missão em que ele vai ser informado que Deus tem um plano desfazendo o seu plano, de que Deus tem dentro do seu planejamento uma frustração para o seu projeto, bom, correto, baseado no que Deus havia orientado, baseado no que Deus havia mandado ele fazer, mas seria frustrado em seu plano de ir a uma região que não estava reservada para ele ir naquela hora. Então Paulo vai lidar com a vontade de Deus oculta, na providência de impedi-lo de fazer algo que havia planejado, bom, correto e certo na sua missão, mas que Deus não havia planejado para ele naquela hora. Então ele está lidando com um aspecto do conhecimento oculto de Deus, dos decretos de Deus, que impedia ele cumprir o seu planejamento como havia feito. Depois nós temos ele chegando na região da Macedônia, especificamente em Filipe, Paulo cumprindo a vontade de Deus, baseado naquilo que claramente estava ordenado, pregando o evangelho e batizando como o selo agora ordenado para a nova aliança, sem titubear, sem medo, entendendo que esta ordem estava clara, explícita e ordenada para se fazer. Ele está lidando agora com os aspectos claros da doutrina, da ordenança, do ensino de Deus, aquilo que está claro nas Escrituras, claro na ordem de Deus, dizendo, isso aqui claramente é o que você tem que fazer. Apesar de termos questões difíceis nas Escrituras e obscuras e necessitadas de interpretação, também temos coisas muito claras e explícitas que não requer nenhum tipo de interpretação, apenas obediência, que está claro. Às vezes nós lidamos com algumas questões e falamos com alguns crentes dizendo, você não deveria nem pedir Deus para entender o que ele está dizendo, que isso aqui está tão claro. Você tinha que pedir vergonha na cara para obedecer o que já está mandando dizer aí, claramente dito, faça isso. Nós não precisamos orar e pedir a Deus revelação se a gente tem que pregar o evangelho, não. Temos que orar e pedir a Deus que nos ajude a entender quando na sua providência temos as circunstâncias favoráveis para cumprir o que ele já mandou fazer. Entender que muitas vezes as circunstâncias precisam estar a favor de cumprir e de executar, ou seja, eu preciso ter pessoas, a oportunidade para pregar o evangelho, saber lidar com a oportunidade de pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho é uma ordenança, orar ao Senhor é uma ordenança. Eu não tenho que saber se Deus quer que eu ore, ele quer que eu ore sempre. É uma ordem explícita, que esse é o meio de me comunicar e falar com Deus. Então algumas instruções estão claras, e vimos isso na postura de Paulo, quando ele prega o evangelho a Lídia, e claramente vê que ele não precisa perguntar a Deus, ou buscar orientação, se ele circuncida os homens daquela família, ou se ele batiza ou não. Está claro que essa é a ordenança do Senhor. Mas por que ele fez diferente com Timóteo? Vamos então, os convido para agora colocarmos o olhar sobre o texto e vemos como Paulo lida com essas questões do conhecimento da vontade de Deus e como isso de alguma forma nos ajuda na nossa caminhada cristã e na nossa busca pessoal de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então, como conhecer a vontade de Deus? Primeiro, ao olhar como Paulo lidou com esse desafio em primeiro momento, ele buscou entender a vontade de Deus na necessidade de interpretar um ensinamento doutrinário, uma ordem doutrinária. Qual era a ordem? Qual era a doutrina? De que aos gentios não deveria se exigir a circuncisão, de que a circuncisão havia chegado ao fim, de que a circuncisão havia sido substituída pelo batismo. Mas veja aí o texto do versículo 1 ao versículo 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades,
entregavam aos irmãos para que eles observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e os presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas foram fortalecidas na fé e dia a dia se aumentavam em números. O texto diz que Paulo havia planejado, no versículo 41, Paulo planejou com Silas passar pelas igrejas das cidades da região de Síria e Cilícia, confirmando elas, onde havia igreja. Mas ele estenderia a passagem em outras regiões, como nós já vimos. Diz então que ele chega a Derbe, primeiro Derbe, ele havia passado em Derbe e Listra na primeira viagem, e ele passou em Derbe e depois foi a Listra. Listra foi a cidade onde Paulo havia sido apedrejado, onde ele havia sido atacado e deixado quase morto. Lá, provavelmente nesta primeira viagem, ficou um núcleo, nós vimos na exposição passada, que ficou crentes ali, ficou uma igreja ali, foi formada uma igreja ali. E provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo, a mãe de Timóteo se converteu, havia abraçado a fé cristã e ensinado o evangelho ao seu filho, que também havia se tornado um cristão, professado a fé. E aqui é o momento em que Lucas registra quando Paulo conheceu Timóteo e admitiu Timóteo em sua caravana missionária. E não só isso, começa uma relação, uma amizade que também tem a ver com o discipulado, a preparação, o discipulado de Timóteo para ser um sucessor de Paulo, para ser um discípulo de Paulo, para seguir os passos de Paulo, para ser um substituto de Paulo na sua missão. Timóteo começa a ser treinado por Paulo, então Paulo vai admiti-lo na comitiva, mas também como um discípulo, como um filho pessoal. Ele vai chamar posteriormente na sua carta dirigida a Timóteo de filho amado, de filho na fé. Ele se torna um pupilo de Paulo, um discípulo de Paulo. Paulo vai instruí-lo e prepará-lo para o pastorado. Então há uma relação aí, algo muito importante acontecendo. É quando inicia-se essa relação muito importante e significativa para a história do cristianismo, a relação de Paulo e Timóteo. Mas o texto diz que Paulo, que está portando a decisão do concílio de proibir a circuncisão para os gentios, pois não é necessário e é uma forma de negar o evangelho, é uma heresia. Ele diz o texto que ele vai circuncidar Timóteo. Porque quem é Timóteo? Timóteo, filho de uma judia, Lídia, a sua mãe, é judia, casada com um gentio, com um grego. Então Timóteo é um mestiço, é um judeu misturado com gentio. Mas o texto mostra que ele não era circuncidado. Provavelmente seu pai não permitiu que ele fosse circuncidado na sua infância. Provavelmente ele já havia recebido o batismo cristão, mas não havia circuncidado, não havia sido circuncidado como gentio. Então ele é um gentio, um judeu não circuncidado, que não recebeu a circuncisão. Primeiro porque o casamento misto nesse contexto é muito forte, é muito proibido ainda. Há uma proibição clara das Escrituras. Provavelmente a mãe de Timóteo não só teve a proibição do seu marido, como também a não aceitação dos próprios judeus para circuncidar o seu filho, por conta dela estar casada com um gentio. Então a situação que nós temos aí é que Timóteo provavelmente não é circuncidado porque lhe foi negado isso, ou pela proibição clara do seu pai, que é um pagão, ou pela proibição dos próprios judeus que não o quiseram circuncidar por ser filho de gentio, de uma judia casada com um gentio. Mas Paulo resolveu então circuncidar ele, e disse que faria isso porque ele iria pregar aos judeus que conheciam a história dele, para que isso não fosse um empecilho. Por que Paulo faz isso? Ele não estaria de alguma forma contrariando a própria doutrina que ele iria ensinar, o próprio ensinamento que era errado fazer isso? Não estaria Paulo contradizendo o ensinamento que ele mesmo iria passar ensinando às igrejas, de que isso era proibido?
Vimos que não. Paulo está fazendo uma interpretação que é correta, ou seja, a prática de circuncidar Timóteo não é caracterizada aí uma prática de rebelião e de desobediência em relação ao que foi estabelecido. Por quê? Primeiro, porque Timóteo de verdade é judeu. Timóteo não é gentio, meramente um gentio, não é puramente um gentio. Paulo não está exigindo de Timóteo a circuncisão como expressão de fé e como meio de salvação, como os judaizantes estavam fazendo. Paulo não estava corroborando com os judaizantes de que era necessário circuncidar para ser salvo. Paulo não está exigindo de Timóteo como forma de introdução na fé ou de salvação, de maneira nenhuma. Não é de forma teológica, não é de compreensão de exigência para ele, mas de estratégia missionária. Ou seja, por que Paulo vai circuncidar Timóteo? Porque Timóteo já deveria ter recebido a circuncisão, pois ele é filho de uma judia. A circuncisão tinha valor importante e também teológico até a vinda de Cristo, até a consumação da obra de Cristo, até o início da pregação do Evangelho e a aplicação de um novo sacramento substituto para ele. Ora, Timóteo tem aí aproximadamente mais de 30 anos. Então isso indica que ele já deveria ter recebido, que houve uma negligência e foi furtado e negado a ele um sinal que lhe pertencia como filho de uma judia, como parte da aliança, como alguém que pertencia à aliança. O que Paulo está fazendo é administrando tardiamente aquilo que ele já deveria receber, mas agora não tem mais valor teológico, não tem mais valor espiritual, não tem mais valor de fé, não tem mais valor sacramental. Mas que valor tem isso então? Timóteo, ao ser circuncidado, ele é judeu. Paulo não faz isso com exigência de fé. Paulo faz isso baseado no fato de que ele é de origem judia e que isso é moralmente indiferente. O que isso significa? É o que na teologia se chama, e esse é um termo que Paulo usa quando fala das carnes sacrificadas. Ele vai falar que é moralmente indiferente, adiáforos ou adiafórico, ou indiferente, moralmente indiferente. Ou seja, ao entender a doutrina da proibição da circuncisão como um meio de salvação, como um meio de expressão de salvação e de fé, Paulo entende que ele não se aplica a Timóteo, que o caso específico de Timóteo é indiferente. Por que é indiferente? Porque ele não é um gentio que está sendo exigido para ser circuncidado para observar as leis cerimoniais, mas Paulo vai circuncidá-lo para que na missão que ele tem de ajudar Paulo não seja impedido, isso não atrapalhe, que as pessoas sabem, os judeus sabem da história dele, então para que eles não resistam, pois Paulo vai andar com Timóteo e em alguns lugares deixar Timóteo para continuar sua pregação. Paulo fala isso na carta que ele diz a Timóteo, que o deixou em Creta, que o deixou em Éfeso, que o deixou lá pregando o Evangelho, e Paulo vai fazer isso. Então Paulo sabia que ele não ser circuncidado e seria um problema para que os judeus pudessem ouvi-lo. Isso seria um impedimento para a pregação do Evangelho. Então, circuncidar ele aqui é uma estratégia missionária e não uma aplicação da doutrina, e não uma exigência de fé, e não uma ordenança religiosa. Foi uma estratégia para que a missão de Timóteo não fosse impedida por algo que era indiferente. Ele receber a circuncisão não atingiria em nada a sua fé e seu batismo, porque ela já deveria estar nele. Ele já deveria ser circuncidado, já deveria ser um judeu circuncidado, e não foi pelas circunstâncias que o impediu. Então o que Paulo está fazendo uma interpretação, ele está pegando a doutrina, entendendo a sua aplicação, o escopo de sua aplicação, entendendo que ela não se aplica a Timóteo. Então Timóteo pode receber sem estar quebrando o mandamento, sem estar insurgido contra a ordenança, porque seu caso é moralmente indiferente. É como Paulo faz com a questão dos alimentos. O concílio diz:
é proibido que vocês comer, não comam dos sacrifícios, das carnes sacrificadas. Paulo vai analisar isso e dizer: isso é moralmente indiferente. Vocês não têm problema nenhum em comer a carne, o problema é onde vocês vão comer esta carne, como vocês vão ser associados ao comer esta carne. Se as pessoas verem vocês comendo e achar que vocês concordam com a idolatria, aí vocês estão pecando. Mas a carne em si, não entra demônio, não sai demônio se comer, você não fica amaldiçoado ou abençoado se comer a carne. Se comer o acarajé da baiana, você não vai rodar a baiana porque vai entrar pombagira. Não existe isso. Paulo diz: não existe a carne, o alimento não traz bênção nem maldição. É moralmente indiferente. É o que Paulo está dizendo. Circuncidar agora Timóteo, tirar a pele de seu prepúcio, não vai implicar na sua salvação nem na sua fé, não será uma negação do seu cristianismo. Pelo contrário, ele já deveria ter recebido. É moralmente indiferente para ele. Então é um caso específico que Paulo entende que a doutrina que ele está levando não se aplica a este caso. E por isso então ele não está quebrando o mandamento e nem sendo incoerente com o que ele mesmo vai ensinar aquelas igrejas. O texto diz que ele vai levar a carta, vai mostrar a decisão do concílio de que está proibindo como sacramento, como exigência de fé, um selo da aliança, como uma introdução à fé, como um meio de salvação, a circuncisão. O próprio Paulo, quando vai falar isso com os crentes de Gálatas, vejam aí, quando ele vai escrever a carta para os crentes dessa região, em que ele está lidando com os efeitos do ensino dos judaizantes, eles atingiram muito aquelas igrejas, e quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer que quem se deixar circuncidar, como exigência de fé, como exigência de meio de salvação, está negando a Cristo e anulando a sua obra. Vejam aí, Gálatas 5, de 1 a 6. Para a liberdade foi que Cristo os libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então Paulo está dizendo assim: se vocês aceitarem a orientação dos judaizantes, que diz assim, você tem que se circuncidar, você tem que ser circuncidado para ser salvo, Paulo disse, você está negando a fé em Cristo. Então Paulo não está fazendo isso com Timóteo, Paulo não está anulando a fé de Timóteo, Paulo não está exigindo a circuncisão para Timóteo, Paulo está administrando a Timóteo aquilo que ele já deveria ter recebido. Está usando uma estratégia missionária importante, fazendo com que esse seu ajudador, este seu companheiro, não encontre nenhum empecilho da parte dos judeus que ele vai pregar o evangelho, pois não o veria digno, não o veria autêntico cristão, se ele tivesse não recebido como um judeu o sinal da aliança, e ele não fosse um autêntico judeu. Então Paulo pensa aí em como ter Timóteo como seu ajudador poderia atrapalhar a visão que ele tem missionária para Timóteo, se Timóteo fosse perseguido e rejeitado pelos judeus que conhecem a história dele. Então Paulo está muito mais agindo pela prudência e pela estratégia missionária, fazendo algo que não incorre em desobediência com o mandamento, mas indiferente moralmente no que diz respeito a Timóteo. Quando ele trata o assunto, ele o trata dizendo: se alguém se deixa circuncidar sob o pretexto de que a circuncisão é um fortalecedor e um complementador da fé, nega a fé. E quando Paulo vai lidar com este assunto de novo, mais adiante no livro de Atos, quando ele vai lidar com um outro companheiro de missionário, que é Tito, que também um outro jovem que se tornará um pastor e um discípulo de Paulo, ele vai negar a exigência de circuncidar Tito.
Em outro momento, Paulo será exigido pelos judeus que circuncide a Tito, e ele diz: ele não será circuncidado, porque aí a exigência é cerimonial, é religiosa, é teológica, é doutrinária. Eles vão exigir que ele faça isso, porque se ele não fizer, ele não é crente, ele não é salvo, ele não pode ser salvo. Paulo disse: nesses termos, a circuncisão é uma heresia, é uma blasfêmia, é algo contrário à fé em Cristo. Então Paulo está interpretando, Paulo está fazendo a interpretação do escopo e da abrangência da aplicação do assunto, e nós entendemos que isso é uma ilustração do que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz qual foi a sua estratégia como missionário. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 a 23, 9, 19 a 23, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus como judeu, a fim de ganhar judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, a fim de tudo com todos, fiz-me tudo com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É importante nós entendermos que Paulo não está dizendo que ele praticou pecado para poder se identificar com pecadores, que ele praticou aquilo que era proibido no que diz respeito ao judaísmo só para poder atender os judeus, mas Paulo entendeu que aquilo que era moralmente indiferente, ele procurou fazer para ter o ponto de contato, para ter a aproximação maior, como é o caso aqui da circuncisão de Timóteo, que era moralmente indiferente, espiritualmente sem efeito e poder sobre Timóteo, mas que ele fez para que Timóteo, não sendo circuncidado, fosse um empecilho para a pregação do Evangelho e para o exercício de seu ministério. Então Paulo disse: eu muitas vezes me submeti a certas circunstâncias judaicas, mesmo entendendo que aquilo não tinha valor nenhum, não tinha efeito, não tinha importância nenhum, fiz-me para me aproximar mais deles, para ter mais oportunidade de pregar o Evangelho. Paulo não está dizendo com isso que você tem que se aproximar dos maconheiros puxando um tarugo de maconha para dizer: olha, eu estou aqui, eu quero libertar você disso, vou dar só uma puxada, mas eu estou aqui, é para libertar você. Paulo não está dizendo isso, está dizendo que existem algumas coisas nas relações e nas práticas humanas que são moralmente indiferentes e que Paulo procurou se identificar, se aproximar, como se ele fosse aquilo, mas não sendo, para poder mostrar àquelas pessoas Cristo, para poder pregar o Evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Eu estava aqui essa semana, quinta-feira, sexta, não sei, não lembro mais. Eu vim fazer um discipulado e passou um rapaz aqui na porta da igreja e ele disse: pastor, o senhor é pastor que essa igreja? Sou. Aí ele disse: é porque eu sou católico e eu queria saber se eu, como católico, eu posso frequentar essa igreja. Eu disse: pode frequentar sim. Ele disse: não, eu queria saber se eu poderia ser dessa igreja. Eu disse: assim, você está achando que só o fato de você ser católico, você pode ser presbiteriano? Eu disse: não, é porque eu estava estudando e aí eu descobri que os presbiterianos é a mesma coisa dos católicos. Aí eu disse: ai meu Deus. Aí eu disse: como eu vou reagir? É aí que é o ponto. Como eu vou reagir a esta fala? Eu procurei, de uma maneira muito educada, progressivamente mostrar para ele que não era a mesma coisa, mas sem dizer assim: você é doido, você é louco, mesma coisa o quê? Eu procurei que ele pensasse que eu era o que eu não era, para que ele entendesse quem eu era e o que ele precisava ser. É isso que Paulo está dizendo. É que no primeiro contato, no primeiro momento, ao se aproximar de gentios, ele se comportava, é como se ele fosse gentio, como se ele não fosse judeu. Ele disse: submeter a algumas circunstâncias que os identificava. Mas Paulo disse: mas eu não era como eles. Não é como se eu não tivesse lei, não é como se eu fosse imoral. Não me comportava imoralmente, mas me aproximava de uma maneira que eles tinham abertura de me receber, para que o Evangelho chegasse até eles. É isso que Paulo está dizendo em relação a Timóteo. Claro, eu disse para aquele rapaz que presbiteriano não é a mesma coisa de católico, não.
mas eu fiz de uma maneira que eu acho que Deus me deu a graça de ser, que não é da minha natureza também fazer, porque a vontade que eu tinha era de mostrar para ele que não é coisa nenhuma igual. Mas Deus me deu uma sabedoria nesta hora, que eu até fiquei feliz de mim mesmo. Eu disse: olha, meu Deus, Deus está trabalhando no meu coração, porque não sou eu. E consegui falar a ele de uma tal maneira que ele terminou dizendo assim: achei o senhor muito simpático, depois eu venho aqui para a gente conversar mais. E isso quebra a gente às vezes, porque a gente acha que a gente tem que toda hora sempre mostrar deixar claro para as pessoas, refutar tudo toda hora, e às vezes não é assim, não é desta maneira. E Paulo está dizendo exatamente isso, que circuncidar Timóteo não é ir contra a ordem do concílio, não é quebrar o mandamento, não é negar Cristo, não é concordar com os judaizantes. É uma estratégia inteligentíssima de Paulo, em que ele vai correr o risco de ser mal interpretado na sua atitude, mas consciente de que não está indo contra a lei de Deus, porque a maneira como ele faz, ele entende que a ordem não se aplica a Timóteo. Ele não é um gentio que está sendo exigido que seja circuncidado para observar a lei para ser salvo, e que fazer isso, mesmo correndo o risco, o preparava para pregar o evangelho. Daí entendeu o que Paulo quis dizer: me fiz judeu para judeus, mesmo não sendo judeu como eles. Em outra ocasião, Paulo vai até se submeter a alguns votos, e nós vamos ver isso, judeus, para poder se aproximar e pregar o evangelho aos judeus. Mas quando ele precisou falar dessas coisas, ele dizia: elas não têm mais valor, elas não têm importância e valor espiritual, elas não servem mais para ensinar sobre Cristo. Então, algumas coisas, alguns aspectos da vontade de Deus requer de nós a iluminação do Espírito Santo, a sabedoria, a maturidade para interpretar as Escrituras, para entender como aquilo se aplica de fato e de verdade. É como, por exemplo, as pessoas olham para Mateus 7, quando Jesus Cristo diz: não julgueis para não ser julgado. Ele está vendo? Ninguém pode julgar ninguém. Quem nunca ouviu este ensinamento, essa defesa o tempo todo? Crente não pode julgar crente, ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode julgar ninguém. Meu amigo, quantas vezes esse ensinamento foi pregado, foi dito, foi reforçado? Esse texto foi usado 3.000 vezes, dizendo: Jesus disse, ninguém pode julgar ninguém. Se você olhar para o texto, Jesus não está dizendo que não pode julgar de jeito nenhum. Mal interpretado, tirado de seu contexto, criado um conceito, uma ideia de que ninguém pode julgar ninguém, pode avaliar ninguém, porque o texto está dizendo lá: não julgueis para não ser julgado. Aquilo requer interpretação, porque o texto está falando de um julgamento específico, porque em outro momento Jesus diz assim: julgai segundo a reta justiça. Se tem uma hora que ele diz que tem que julgar segundo a reta justiça, então existe aí aparentemente uma contradição, porque em uma hora ele diz julgue, e na outra hora ele diz não julgue. Então você precisa entender isso, compreender, interpretar isso, buscar a interpretação disso. E quando nós vamos interpretar, comparando Escritura com Escritura, buscando a iluminação do Espírito Santo, compreendendo de fato o que Cristo diz em Mateus 7, Jesus não está proibindo o julgamento, Jesus está proibindo um tipo de julgamento. Não julgueis de maneira hipócrita, não use 2 pesos e 2 medidas em que você absorve você no mesmo pecado em que você condena o outro. Jesus está falando de julgamento hipócrita. Assim como ele também condenou o julgamento precipitado, temerário, de julgar pela mera aparência, sem avaliar os fatos e buscar as informações necessárias para julgar, quando ele diz: não julgueis pela aparência. Então, Jesus não proíbe julgamento, Jesus proíbe julgamentos errados. É só um exemplo que eu estou dando de como a gente pode criar doutrinas baseado em expressões claras nas Escrituras, mas não é a doutrina emanada das Escrituras, porque ela exigia mais interpretação, mais luz, mais comparação texto com texto, mais cuidado. Só um exemplo que eu estou dando, só um dos exemplos que eu estou dando, e tantos outros exemplos. Como muitos crentes olham e dizem assim: na Bíblia está dizendo que crente não pode beber, não pode tomar álcool, não pode tomar bebida alcoólica. Eu estou até hoje procurando esse texto e não achei, porque a Bíblia diz: não vos embriagueis. Não tem nenhum momento dizendo não tomeis bebida alcoólica. Mas, meus irmãos, esse ensinamento é claro. Isso está claro nas Escrituras. Não está não, meu irmão.
Os textos que falam sobre bebidas precisam ser interpretados porque eles falam de relações erradas com a bebida e não proibições de contato com elas, porque Jesus tomou vinho, os apóstolos tomou vinho, os servos, os patriarcas, tudo tomou vinho, inclusive Ló tomou tanto que ficou bêbado. Então para com essa história, para com essa meninice, vamos para as escrituras, vamos comparar a escritura com a escritura, vamos buscar interpretar as escrituras. Tem coisas que precisam, é necessária a interpretação, daí você precisa bons livros, bons comentários, precisa das confissões, dos símbolos de fé, precisa daqueles que Deus deu iluminação, deu mais luz para interpretar, para sistematizar as doutrinas para nós, para comparar texto com texto, para ajudar a gente a compreender as escrituras, dar importância aos catecismos, os símbolos de fé, as confissões. Os bons comentaristas como João Calvino e tantos outros que ajudam a gente a ter luz, a ter uma visão, uma interpretação melhor das escrituras, porque tem coisas que requerem interpretação, sim. A vontade de Deus está lá clara. Esses crentes que andam bebendo, esses presbiterianos, isso aí não vale nada, porque lá está na escritura, está claro. Lá está o que está claro, meu filho? Me mostra aí que está claro que existe essa proibição. Mesma coisa certamente podem ter feito com Paulo, de que estava claro a proibição de circuncidar e ele circuncidou. Estava claro para um aspecto, gentio não podia mais ser exigido. Mas e os judeus? E os que ainda eram judeus? Como lidar especificamente, porque é um processo transitório da circuncisão para o batismo, ainda a antiga aliança para a nova, a antiga administração para a nova, o Antigo Testamento para o Novo, o judaísmo para o cristianismo. Os apóstolos passaram um bom tempo ainda se desassociando das práticas judaicas, eles ainda iam para o templo orar, eles ainda participavam de algumas cerimônias, mostrando que houve um processo, uma transição, um processo longo de mudança. Então Paulo não está equivocado em sua interpretação e nem incoerente. Então neste primeiro ponto nós vimos que algumas coisas da vontade de Deus reveladas nas escrituras requer interpretação. Ao que se aplica, o que isso significa, ao que se aplica, qual o escopo dessa aplicação, o que está dentro e fora em relação a isso, em que de fato isso Deus está exigindo de nós. Segundo, nós temos um outro exemplo de como Paulo lidou com a vontade de Deus no aspecto secreto, aquilo que é decreto, aquilo que Paulo não sabia sobre como era a vontade de Deus, que era a respeito de uma mudança no seu plano e no seu itinerário traçado na viagem missionária. O texto diz que depois de circuncidar Timóteo, levou Timóteo junto com ele, chegou à região da Galácia, lá levou a carta. E os crentes ficaram felizes, foram edificados com aquela doutrina. Então a doutrina dizia: gentio não é exigido ser circuncidado, o gentio basta crer em Cristo e confessá-lo como Salvador. Isso não é mais exigido para ninguém, não é exigência nem para gentio, nem para judeu. Mas o texto continua dizendo: e tendo cortado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, dali a Filipos, cidade de Macedônia, primeiro distrito e colônia desta cidade. Permanecemos ali alguns dias. Então, depois deste momento em que Paulo passa pelas cidades, deixando a carta, e é interessante que agora a narrativa de Lucas deixa de estar na terceira pessoa do singular e passa para a primeira, do plural para a primeira. Em vez de ele continuar dizendo eles, como eles fizeram, ele passa a dizer nós, porque tudo indica que Lucas está nesta viagem. Ele acompanhou Paulo em algumas de suas obras, provavelmente ele está na segunda viagem missionária, é testemunha ocular de alguns desses eventos, e ele está dizendo nós. E então Paulo decidiu, como líder, como o apóstolo líder desta comitiva, ir para regiões da Ásia Menor, mais para o leste e para o oeste, e diz que o Espírito Santo o impediu. Nós não sabemos ao certo como este impedimento se deu, se o Espírito Santo veio
falando audivelmente para o apóstolo Paulo, isso já havia ocorrido em outro contexto. Se o Espírito Santo, se houve uma revelação por meio de Silas, porque Silas é um profeta, ele havia recebido o dom profético. Lembra que nós vimos que ele era reconhecido como profeta, ele foi acompanhando Paulo e Silas de Jerusalém para quando foi levar a decisão do concílio, né, para Antioquia, que ele era profeta. É possível que o Espírito Santo tenha dado uma revelação a Paulo por meio de Silas, de que eles não deveriam ir para lá, não sabemos ao certo. O texto indica que de alguma forma houve uma instrução do Espírito Santo. Então eles decidiram ir para outra região, pensaram em ir para uma região mais próxima, e lá também foram proibidos. Eles foram proibidos para 2 lugares específicos. E diz que também o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, mostrando que o Espírito Santo está atuando em concordância com o planejamento de Cristo, com o itinerário de Cristo, com o que Cristo havia ordenado a eles, também foi proibido. E então Paulo resolveu ficar em Troade. Passaram a noite ali, e ao passar a noite teve uma visão, e nesta visão um homem da região da Macedônia, em que ele não havia se planejado para ir especificamente, aparece dizendo que precisa que eles passem para ajudá-los. Alguns intérpretes acham que este cidadão na realidade é um anjo. Esta imagem de Paulo é de um anjo, é da manifestação de um anjo, e é possível, dizendo que ele deveria ir para a região da Macedônia. E diz então que ao concluir a visão, Paulo conclui que a vontade de Deus era que eles fossem para a Macedônia. Então, ao contar a visão, concluem todos que aquela era a vontade de Deus, de que eles não deveriam continuar o plano que estavam, deveriam ir para a Macedônia. É óbvio que você pode dizer, mas pastor, está vendo? O Espírito Santo veio, teve visão, teve sonho, teve um monte de coisa, e com tudo isso eles ainda tiveram dificuldade de entender qual era a vontade de Deus. Presta atenção no texto. Eles entenderam o que não era para fazer. Agora, não está claro o que é para fazer. Que o que não era, eles ficaram muito certos. Não é para continuar a nossa viagem. Não vamos para a Ásia mais. E agora vamos fazer o quê? Aí eles foram dormir. Aí teve a visão de alguém chamando para Macedônia. Então ele diz, então concluíram que Deus queria que eles fossem para a Macedônia. Obscuro, difícil, mas parece que essa era a vontade de Deus. As circunstâncias apontaram para aquilo. O que eu quero concluir aqui é que mesmo tendo revelações, mesmo tendo a manifestação do Espírito Santo, mesmo tendo informações claras que não temos hoje, esse mover direto do Espírito, essa revelação direta do Espírito, temos apenas as circunstâncias que Deus nos dá para concordar, aprovar ou não nosso plano. Eles entenderam fazendo uma leitura de toda a circunstância, fazendo uma interpretação, uma análise de toda a providência de Deus, para entender qual era o plano do Senhor para aquele contexto, de que o plano deles seria frustrado. Então entenderam que era ir para a Macedônia, e com isso nós concluímos que mesmo estando sob um processo de revelação direta, mesmo estando sob a influência direta do Espírito Santo, Paulo e seus amigos da comitiva missionária entenderam a necessidade de ler, de compreender a providência de Deus, as circunstâncias em que Deus estava fechando as portas para a execução do seu plano. E eles tinham ainda estas revelações diretas. Nós não as temos hoje, e cremos que essa não é a maneira de nós entendermos a vontade oculta de Deus. Ou seja, nós não precisamos orar para pedir sonhos e visões, nós não precisamos orar para pedir que o Espírito Santo sopre no ouvido ou faça um aquecimentozinho no coração, ou então como o juiz um dos juízes que mandou o Senhor, botou uma lã e disse, Senhor, chove, se ficar seca é do Senhor, se não ficar é a vontade do Senhor, que faz teste com Deus, que faz prova com Deus. Não vemos orientação dessa maneira para entender a providência de Deus, para entender os decretos de Deus. Como então, pastor? Não é Paulo, mas Tiago, que vai nos dar um norte de como lidar
com a vontade secreta oculta de Deus. Como fazer isso? Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. Tiago vai nos ajudar a entender como lidar com a vontade oculta de Deus, com os decretos de Deus. Por quê? Porque os decretos, aquilo que Deus revelou nos decretos, na Bíblia, não é suficiente para nos conduzir em termos na questão de conhecer toda a vontade específica de Deus. Por exemplo, eu não tenho na Bíblia aqui uma parte que diz assim: plano especial de Deus para Daniel Souza da Silva, CPF de número tal. Não tem isso, não tem. Não tem na escritura um texto dizendo assim: plano especial de Deus para Ricardo Félix. Não tem. Não tem nenhuma parte escrita. É geral. Mas como entender o plano de Deus específico? É simples. É bem simples. Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. Tiago diz que é assim que você faz, e eu, todos devemos fazer. Tiago 4, de 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo outro. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que é que Tiago está dizendo? Na realidade, você tem que planejar a sua vida baseado nos princípios gerais da palavra de Deus, que diz o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Você planeja baseado em o que Deus já revelou, o que é bom e certo a se fazer. Os princípios gerais da palavra de Deus, em que ele determina o que é bem e o que é mal, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então você planeja a sua vida, faz um planejamento, e se este planejamento observa todos os preceitos revelados da palavra de Deus, como saber se ele decretou que eu vou fazer aquilo ou não? Se fizer, ele decretou; se não fizer, ele não decretou. É simples, Tiago disse. Planeje: eu vou viajar e vou fazer isso, aquilo, outro. Ele vai dizer, aí você pensa assim: se Deus quiser, vontade oculta, secreta, se o querer dele estiver alinhado com o meu querer, se ele quiser, se ele me manter vivo e saudável, não só farei, como o que eu fizer terá sucesso. Está entendendo o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: pode planejar, pode se organizar, baseado em quê? Buscando um conhecimento secreto de Deus. Senhor, o que é que tu quer para mim? Não, o que ele quer é que você planeje a sua vida baseado nos preceitos básicos da palavra de Deus. Você quer planejar um casamento, e como é que você vai planejar? Você não pode querer casar com um ímpio, você não pode querer casar para pensar já em divorciar, você não tem que casar baseado na motivação de dinheiro e de beleza, tem que ser os valores estabelecidos pela palavra de Deus. Você tem que ter o básico necessário para querer casar, tem que ter alguém que tem projeto na vida, tem maturidade para isso. Os preceitos básicos estão lá. Agora, quem é? Como vai ser? Meu irmão, Tiago disse: o amanhã a Deus pertence. Você não sabe o que sucederá amanhã, isso pertence a Deus. Você planeja. Se ele deixar você executar, é porque ele quer. Se ele não deixar, é porque ele não quer. Ou seja, quando é que eu sei a vontade secreta de Deus? Quando ele faz, no dia que chega para realizar. Por exemplo, Deus quis que você estivesse vivo aqui hoje ouvindo esse sermão. Agora, o que ele quer de você daqui 5 minutos, sei lá, espere que você vai ver. Talvez que você esteja morto. Não é misericórdia não, diz amém. Porque se for o plano dele, você vai fazer o quê? Tiago disse: o amanhã não pertence a nós. Nossa vida é como a neblina, hoje está, amanhã pode não estar. Então Tiago está dizendo assim: isso pertence ao governo soberano de Deus, só ele sabe, e ele não dá para nós. Se ele desse, ele deixa de ser Deus, ele compartilha a sua divindade conosco, ele não deu para nós. Então esse negócio de ficar orando para descobrir o plano secreto de Deus, isso não é correto.
Planeje a sua vida baseado no que já está claro, explícito e orientado pelas Escrituras. E para descobrir o que Deus planejou, se é frustrar seu plano ou não, faça como Paulo, só descobre na hora. Paulo planejou baseado no que o Espírito disse para ele. Você foi separado para pregar o Evangelho ao gentil. Vá, meu filho, sai desembestando, faça um planejamento, veja as cidades que você quer pegar e vai pegar. Aí ele vai descobrir que tem algumas cidades que o Espírito Santo disse que não era para ele ir, que não era a hora. Vai ser depois. Paulo foi nessas regiões em outra ocasião, o Evangelho chegou em outro momento, mas naquela hora não era para ir. Mas ele só descobriu que havia essa restrição para ele na hora. Então, como nós lidamos com a providência de Deus? Precisamos nos planejar, orar e dizer: Senhor, me ajuda, se for da tua vontade, que o Senhor providencie as circunstâncias necessárias e favoráveis para confirmar aquilo que eu estou planejando. Se o Senhor quiser. Não pode fazer como alguns que dizem assim: se Deus quiser e Ele há de querer. Não, se Ele quiser e só se Ele quiser mesmo. Não tem que negócio de que Ele há de querer, não. Se Ele quiser, Tiago disse, se Ele nos der vida e se Ele fizer prosperar a nossa obra. E às vezes ele vai permitir que façamos e que não tenha o sucesso que até esperamos. Tiago diz: não só faremos, como também teremos sucesso. Então, essa parte da vontade de Deus, Ele não vai dizer para você e nem para mim. Você tem que orar pedindo a Deus que aceite a sua vontade soberana quando ela se manifestar em sua vida. É o que Paulo está fazendo aqui, procurando se adequar e se submeter a manifestação do plano secreto que Deus tinha para ele, frustrando seu plano imediato. Deus refez o itinerário de Paulo na hora. E não é assim na nossa vida o tempo todo. A gente faz certos planos, certos planejamentos, até corretos e coisas salutares, e corretas e lícitas, corretas e válidas. E quantas vezes somos frustrados? Quantas vezes Deus nos redireciona, nos recoloca? Por quê? Porque sua vontade decretativa prevalece sobre a nossa vida. Mas o texto conclui mostrando que Paulo também, ao ver essa situação, lidou também com outra questão importante, que é quando ele não teve nenhuma proibição do que tinha que fazer, e já estava claro o que se tinha que fazer. Então o que é que ele fez? Executou. Foi para a cidade de Macedônia. Só que ao chegar na cidade, na região da Macedônia, que a Macedônia é uma região, ele visitou algumas colônias, algumas regiões, até chegar na região de Filipos, onde ele pregou para Lídia. Veja aí o texto. Dali fomos a Filipos, versículo 12. Na cidade de Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai, e nos constrangeu a isso. Entendendo então que agora a vontade de Deus era redirecionar para outra região, eles foram. Só que se você prestar atenção na maneira como Lucas registra, parece que eles chegam empolgados em fazer a vontade de Deus, mas meio desanimados porque não há uma recepção tão empolgante. Apesar deles terem uma visão de que alguém os chamava ali, não tinha ninguém esperando eles. Não tem uma figura de verdade, não tem um ser humano aí, não tem um indivíduo esperando, dizer assim: ah, fui eu que apareci na sua visão e estava aqui esperando, Paulo. Não apareceu ninguém. Por isso que nós concluímos que é provável que seja um anjo e não um morador de Macedônia de fato e de verdade, porque quando eles chegam lá não há recepção. Lucas diz que eles passam alguns dias ali fazendo a leitura da região, andando até chegar à cidade de Filipos. E mesmo assim, ao chegar ali, eles fazem uma leitura do lugar. Não há sinagoga. As sinagogas eram um ponto de contato muito interessante para Paulo, porque ele chegava logo na sinagoga e ia pregando, começava a pregar o evangelho. Não há sinagoga em Filipos. O que há é provavelmente um lugar que sobrou de uma sinagoga antiga que foi
destruída, desfeita, porque os judeus foram expulsos daquela região. Aquela cidade ali era quase que predominantemente de romanos. Em Filipos, a maioria dos seus moradores eram romanos. Então Paulo deve ter pensado: o Espírito Santo nos conduziu aqui, Deus nos conduziu aqui, mas as situações não são favoráveis. Não, eles não ficaram tão empolgados assim, mas parece, pelo fato do Espírito ter redirecionado, parece que havia algo mais apropriado, mais preparado, e não era isso. É aí muitas vezes a nossa frustração. A gente pensa que o fato de Deus redirecionar, de Deus desfazer ou frustrar nossos planos, é porque Ele vai dar circunstâncias melhores. Muitas vezes Ele vai dar circunstâncias difíceis. E aí o texto mostra que eles começam a andar até chegar a um lugar onde está um grupo de mulheres reunidos. Diz que o lugar era reservado a orações, provavelmente o dia das mulheres reunirem para a oração. Mulheres que haviam ouvido a respeito do judaísmo, da lei, praticando um tipo de religiosidade. O texto diz que uma delas, e há uma intenção de apresentar de fato quem é a pessoa, de identificá-la claramente. Lídia diz que ela era da cidade de Tiatira, ou seja, é de origem daquela região, ela é de lá de Tiatira, onde também há uma igreja cristã. Inclusive é uma das cidades aonde Cristo endereçará uma das cartas do Apocalipse. Tiatira é uma das cidades que o Senhor vai orientar a igreja. Ela é oriunda de lá, de Tiatira, mas ela é só de lá, ela está aqui nessa região. Não sabemos se porque casou com alguém dessa região, ou pelo seu negócio, porque ela é descrita como uma mercante, uma comerciante de púrpura, de tecidos finos. É alguém que tem um certo recurso financeiro, é uma mulher de uma certa influência econômica, social, uma mulher temente a Deus, uma mulher que conhece um pouco da lei do Senhor. E diz então que é a esta mulher que Paulo se aproxima, que os missionários se aproximam e começam a falar do Evangelho, a pregar o Evangelho, e ela abraça o Evangelho. Então, o que é que a gente percebe aqui? Paulo entendeu que o que deveria ser feito ali era o que já havia sido ordenado: pregar o Evangelho. Era o que estava claro, explícito na ordenança de Cristo. Pregar o Evangelho indiscriminadamente, quem pudesse dar ouvido, quem desse atenção. E uma vez que o Evangelho fosse respondido com fé, apesar do texto não falar da profissão de fé desta mulher, implica que ela abraçou o Evangelho, creu e foi batizada. Paulo não tem dúvida em administrar o sacramento, porque este é o sacramento da nova aliança. Foi o que Cristo ordenou: quem crê seja batizado. Foi o que os apóstolos fizeram, batizaram todos que abraçaram a fé. Eles não exigiram circuncisão, não exigiram cerimonialismo judaico, apenas a fé e o batismo. Então está claro que é isso que é para fazer. E ele não precisou orar para perguntar: Senhor, agora eu faço o quê? Porque o Senhor já me proibiu lá na frente, e agora o que é que eu faço? Ele não proibiu no sentido de proibir o que estava explícito de ordenança. Ele proibiu a execução de um planejamento de execução. Ele não apareceu para Paulo e dizia assim: Paulo, até hoje diz que é para você falar a verdade, agora você vai mentir. Não. Como alguns dizem: até hoje está dito que adultério é pecado, mas a partir de agora adultério é certo fazer. Como um sem noção, um dia saiu ensinando isso aí, saiu até no Fantástico, ele descobriu que agora podia adulterar, que não era proibido não, e viu na Bíblia. Então, isso aí seria altamente contraditório. Quando Paulo não tem dúvida que ele tem que executar o que está claro, o que é ordenança, o que é preceito, pregar o Evangelho e batizar os que creem. Isso não precisa consulta, não precisa orar. Diz que esta mulher abraçou a fé e diz: fiquem em minha casa. Como expressão de gratidão, levou todos para sua casa, todos os seus familiares. E aí entendemos que se tem criança, também foi batizada.
Se ela tem filhos pequenos, foi batizado ela e os seus, e sua casa. Ora, se é adulto, precisa professar a fé. Se é criança, batiza por causa da mãe. Então entendemos aí que o batismo foi administrado a ela e os seus familiares, e o texto diz que ela abraçou a fé, recebeu o batismo, formou ali um núcleo cristão, e certamente com a influência política e financeira que ela certamente exerceria, iria ajudar no progresso do evangelho naquela região, como posteriormente Paulo vai escrever uma carta chamada Carta aos Filipenses, que é aos crentes desta região, desta cidade, que não estava no planejamento inicial dele, lembra? Não estava no plano inicial de Paulo, mas no plano de Deus, sim. E aí, vemos então, meus irmãos, que ao lidar com questões explícitas e claras do conhecimento da vontade de Deus, Paulo não vai orar para perguntar qual é a vontade e nem esperar. O que está claro e explícito deve ser executado. Um dia, uma jovem veio falar comigo, que estava orando para Deus revelar a ela qual era a vontade dele em relação ao namoro. Aí eu disse: como é esse namoro aí? Esse rapaz é crente? Aí ela disse: não é crente não, só falta ser crente. Eu disse: só falta tudo para você começar a namorar com ele. Aí eu estou orando a Deus, pedindo a Deus discernimento. Eu disse: pois assim diz o Senhor, eu te digo, termina este namoro para que não vá para o quinto dos infernos. Aí ela disse: não, pastor, misericórdia, não é Deus falando pelo senhor não. Eu disse: não, pai, eu vou abrir a palavra do Senhor. Não há comunhão entre luz e trevas. Que comunhão há entre os filhos de Deus e os filhos das trevas? Você quer estar diferente do que eu disse ou não? Provocarás o zelo de Deus. É o Senhor que diz que você não pode se unir sendo luz, sendo crente, com as trevas. Ele já disse. Então não ore pedindo a Ele para lhe dar entendimento e discernimento do que tem que fazer, não. Peça vergonha na cara para fazer o que Ele manda. Senhor, ajuda-me a obedecer o que o Senhor diz. Precisa que o Senhor me ajude, me dê graça, porque eu sou rebelde. Está dizendo que não é, mas eu quero, Senhor, eu quero tanto, é tão bonitinho. Eu quero. É igual aquela questão que alguns dizem assim: você não tem que perguntar a Deus diante do sofrimento por quê, mas para quê. As pessoas acham que é até um exemplo de espiritualidade você orar dizendo assim: Senhor, qual é o propósito? Senhor, me mostra para que eu estou sofrendo. Eu sou mais espiritual. Eu digo que não é para orar nem por isso, nem por quê e nem para quê. Por que não? Porque Deus já disse na palavra por quê e para quê. Porque a gente sofre, porque Deus soberanamente quer que a gente sofra. Planejou sofrimento para ser parte do nosso tratamento de fé. Está claro nas Escrituras: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então o sofrimento faz parte de um propósito de Deus para o seu bem. Então é porque Ele quer. É para produzir crescimento espiritual, é para lhe beneficiar mais com graça. Por quê? Porque Deus é soberano. Para quê? Para a glória dele e para a edificação da sua vida. Então a Bíblia já diz por quê e para quê. Você tem que orar e dizendo: Deus, ajuda-me a aceitar teu porquê e teu para quê, para que tenha paz e alegria diante do sofrimento, para fazer como Paulo e Tiago disse: agora entendendo que o sofrimento é para a edificação da fé, eu me glorio nas tribulações, sabendo que ela produz perseverança, crescimento. Já está lá dizendo. Está explícito, está claro a instrução. O que está aqui revelado e é claro de orientação, você não tem que orar para pedir mais entendimento, não. Você tem que pedir a Deus que aquele entendimento seja aplicado ao seu coração e produza obediência. E você vê isso no comportamento de Paulo. Não ficou: e agora, batizo ou não batizo, prego ou não prego, eu prego aqui ou não prego aqui? Prego, porque já está dito que é para eu pregar. E se não houve impedimento, se as circunstâncias não impediram, se o Senhor não fechou porta, porque é outro problema que as pessoas dizem: Deus é aquele que abre as portas. Jesus disse: eu abro as portas, a porta que eu abro ninguém fecha. Já vi esses slogans, já vi essa slogan de gente usando essas frases de efeito em internet: a porta que Deus abre ninguém fecha. Só que essa é uma parte do texto. Lá o texto diz assim: eu sou
aquele que abre, mas também aquele que fecha. A porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. Então ele está dizendo que ele é dono das duas circunstâncias: a que aprova e a que reprova, a que atende e a que desatende. Ele é dono das duas circunstâncias, não só da circunstância boa e aprovadora, mas a frustradora também. Ele não só aprova nossos planos, mas também frustra eles. Ele não só abre portas de oportunidade, mas também fecha elas, para que na sua providência possamos descansar e confiar nele. Às vezes ele fecha as portas de trabalho, para que a gente clame, suplique e repense sobre como estamos trabalhando e usando o nosso trabalho, se é para a glória de Deus. Aí são as circunstâncias. E é por isso que eu quero concluir, meus irmãos, lendo o que a confissão de fé nos diz sobre isso, quando fala da vontade de Deus, no capítulo 1, no artigo 6º: todo conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, e para a salvação, fé, vida do homem, ou é expressamente declarada nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessário a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas coisas, circunstâncias quanto ao culto de Deus, ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Algumas coisas estão explicitamente claras, reveladas. Outras requerem interpretação e ajuda e iluminação maior do Espírito Santo. E outras não vão ser ditas, nós vamos ver acontecer quando Deus providenciar dia após dia o que vai fazendo. Mas ao ver a providência, devemos louvar, agradecer e aceitar. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.